deu, amém? Nosso primeiro ano, nosso departamento tinha apenas 4 mulheres. E olha o que Deus está fazendo. Eu sei que Ele irá honrar a gente mais e mais. E a cada ano terá mais e mais. Amém? Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Jeremias 18. Glória a Deus. E vou estar lendo do 1 até o 6. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estará entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão, ó casa de Israel. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse tema ele é muito rico. Certamente, esses dias já disseram, né, que Jeremias foi levantado, o profeta daquela nação, por aquela população que já está há mais de 50 anos perdido, né? E Deus queria trazer uma palavra para a igreja. Então, às vezes Deus precisa conjecturar, né? Precisa montar um cenário para falar conosco. E assim Ele disse a Jeremias: Jeremias, desce, que lá falarei contigo. Assim é comigo e contigo. O Senhor, para tocar no Senhor nós precisamos descer. Para ouvir a voz de Deus nós precisamos descer. Aquela mulher que fluxo de sangue fazia que para tocar no Senhor ela precisava descer. Assim é conosco, irmãos. Eu não tive o privilégio de estar numa olaria, mas eu fui para o YouTube. Eu falei: Senhor, eu preciso saber desse trato do olheiro com o vaso. Na verdade, ali você vê que ele pega um punhado de barro e joga na roda. E ele centraliza. Aleluia. E ali eu pude ver que ele foi moldando o vaso aos poucos. Mas toda vez que ele precisava da forma no vaso, ele colocava um pouquinho de água. E ali eu falei: Jesus, isso é tremendo. Porque a palavra de Deus diz que água é a Bíblia, irmãos. E se para você estar moldado, estar na direção, você precisa estar na palavra de Deus. E toda vez que ele ia balançando o vaso, o barro, ia moldando, e ali ele pegava um pouquinho de água e colocava. E ali ele foi fazendo um bolinho. E mais interessante é que o processo começa por dentro. Ele pega um pouquinho da água e põe no meio daquele barro. E ali ele vai formando. E põe mais um pouquinho da água e vai formando, né, irmãos? Então nós precisamos saber que a palavra é a base de tudo, irmãos. Quando estamos na dúvida, se nós nos alimentarmos a todo dia, nós estaremos preparados. E ali o oleiro foi moldando, e o mais interessante é a atenção daquele oleiro perante aquele barro. Sabe, ele se desprendeu de tudo e somente fez o barro, somente moldando o vaso. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente estar no centro da roda, estar no centro de tudo. Aleluia. E eu falava pro meu marido, eu falava: Senhor, eu falei para Deus ontem, orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, eu falei: Senhor, verdadeiramente a tua palavra, antes de ir para a igreja, ela tem que importar em nós. E eu falei: Senhor, será que eu tenho vivido esse momento contigo? Será que eu tenho estado no centro da tua palavra? Porque muitas das vezes achamos que estamos fazendo muito, irmãos. Achamos que fazemos uma coisinha aqui, uma coisinha ali, achamos que estamos no centro, e no querer de Deus não é dessa forma. Deus me mostrou ali que só vamos estar no centro e no querer dele quando estivermos alicerçados na palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que revela, é a palavra que traz vida. E em todo momento que o oleiro ia moldando aquele vaso, ele colocava água. E quando ele modelava o vaso, ele ia por dentro com a mão e por fora ele ia parando para que nada saísse. Gente, é tremendo. Se vocês puderem olhar, mas olhar com um olhar espiritual, o tratar do oleiro com barro, é tremendo, irmão. E tudo que sobra daquele ele joga fora. Tudo que está demais ele joga fora. Tudo que não presta ele joga fora. Nós precisamos estar dentro do querer de Deus. Nós às vezes achamos que estamos fazendo demais. Aleluia! Precisamos fazer o querer de Deus, estar no centro da vontade dele. Eu sei que dói, irmão. Porque aquele barro, antes de ir para aquela roda, ele tem que ser pisado. Aleluia! E lá naquela história que eu fui ver, além de Deus, além do oleiro pisar naquele barro,
disse ontem, ele também vai para a massa, ó, e abre, e Deus abre, e além de abrir, ele vem, ó, o olheiro com uma faca e vai, ó. Você pensa que a massa está pronta, não foi? Ele vai passando uma faca na horizontal, na vertical, e vai tirando todas as pedrinhas, todas as impurezas. E assim Deus vai fazer na minha, na tua vida. Quando nos colocarmos dentro do carbono, quando estivermos na vontade do querer de Deus, Ele irá tirar tudo aquilo que não lhe apraz, tudo que não convém, tudo que não presta, Ele irá arrancar em nome de Jesus. E depois de Ele ter feito pela primeira vez, você pensa que estava pronta aquela massa? Ainda não. Ele volta, está tudo de novo, põe mais água e abre tudo de novo. E ali aquela máquina descansa por um bom tempo. Depois do vaso pronto, ele vai para o fogo. E eu fui ver lá na fornalha, tinha vasos grandes,